Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a história do voleibol. Quando surgiu o voleibol? O voleibol surgiu em 1895. Um dos principais objetivos da criação do voleibol era criar um jogo sem contato físico. E esse novo esporte seria chamado originalmente de mintonete. E por que o objetivo era criar um jogo sem contato? Para a prática de pessoas mais idosas, com um desgaste físico um pouco menor, né? Onde surgiu o voleibol? O voleibol surgiu na ACM de Holyoke, Massachusetts, nos Estados Unidos. Tá, pessoal? E quem que foi o criador do voleibol? William George Morgan, instrutor da Associação Cristã de Moços em Holyoke, em Massachusetts. Morgan, ele estudou na ACM de Springfield, onde conheceu James Naismith, que foi o criador do basquetebol. Ele faleceu em 27 de dezembro de 1942, em Nova York, nos Estados Unidos. E as regras originais do voleibol, criadas por William George Morgan, a rede ela tinha 1,92 m de altura, bem menor do que a atual, né? A quadra também era bem menor, 7,6 metros por 15,2, 7,6 de largura por 15,2 metros de comprimento. Uma equipe ela podia ter quantos jogadores quisesse, né? Não havia limites de toque por equipe. Havia uma segunda chance em caso de erro de saque, né? Hoje a gente sabe que não existe, se errar o saque, a bola é do adversário. E o toque da bola na rede não era permitido, salvo na primeira tentativa de saque. Ou seja, porque tem uma segunda chance em caso de erro do primeiro saque. A rede de vôlei ela foi inspirada na rede do tênis. E a primeira bola era uma câmara de ar da bola de basquete. E em 1900 foi projetada a primeira bola específica para a prática do voleibol. Em 1896, o primeiro jogo de exibição de vôlei disputado no colégio Springfield. O nome voleibol tem origem na jogada do tênis chamada voleio ou vôlei, que é quando a bola é rebatida antes de tocar no solo. Então percebam que o vôlei ele teve bastante coisa ligada ao tênis, né? Assim como a rede, o próprio nome voleibol, ele tem origem na jogada do tênis chamada de voleio ou em inglês vôlei, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o histórico do vôlei, né? Em 1917, o jogo foi alterado de 21 para 15 pontos. Em 1920, a regra dos 3 toques por equipe. E em 1922, os primeiros campeonatos nacionais nos Estados Unidos. Em 1930, surgiu o vôlei de praia na Califórnia. E em 1947, a Federação Internacional de Voleibol ela foi fundada. Em 1949, o primeiro campeonato mundial foi realizado em Praga, na Tchecoslováquia. Em 1952, o primeiro campeonato mundial feminino na União Soviética. Em 1964, o voleibol foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Em 1990, a Liga Mundial ela foi criada. Em 1996, o vôlei de praia estreou nos Jogos Olímpicos. E no Brasil, né? Quando que chegou o voleibol no Brasil? Tem duas hipóteses sobre a origem do voleibol no Brasil. Em 1915, uma das hipóteses, chegou ao Brasil sendo jogado pela primeira vez no Colégio Marista de Pernambuco. E uma outra hipótese é que chegou ao Brasil em 1916, sendo praticado pela Associação de Cristãos e Moços de São Paulo. E como que se deu o desenvolvimento do voleibol no Brasil? Nas décadas de 40 e 50, não havia intercâmbio do Brasil com outros países mais desenvolvidos no voleibol. Tanto que no Mundial Masculino de 1956, a seleção brasileira não conhecia alguns fundamentos básicos do voleibol, como uma manchete. Dá para imaginar o Brasil participando de um Mundial sem conhecer o fundamento básico da manchete? O Brasil tinha uma baixa média de estatura em comparação com outros países, cerca de 1,80 m, enquanto outros países a média era de 1,90 m. Em 1944, aconteceu o primeiro campeonato brasileiro. Em 1954, foi fundada a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV. Em 1955, ocorreu o primeiro campeonato sul-americano. Na década de 60, o Brasil conquistou o 5º lugar no Mundial Masculino. Foi um resultado expressivo, né? Para o voleibol brasileiro que vinha se desenvolvendo ainda, né? Em 1664, o Brasil masculino estreou nas Olimpíadas. Aqui está errado, é 1964. Década de 80 foi a grande evolução, né, do voleibol brasileiro. Em 1982, o Brasil foi vice-campeão mundial. Em 1983, teve histórico jogo entre Brasil e União Soviética no Maracanã. União Soviética, que até então era a grande potência do voleibol. O Brasil venceu esse jogo por 3-1. E em 1984, medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido um pouquinho mais da história do voleibol. E até uma próxima aula. Um grande abraço a todos.